Bom dia, meus irmãos. E quem fala é Diego Porto, diretamente do grupo Homens que Oram. Hoje vamos desvendar o Salmo 44. Um apelo por auxílio divino. A minha versão aqui é a nova Almeida atualizada. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território dos nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço, e a luz do teu rosto, que te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e o que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escarnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante o grito dos que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso me sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os vossos passos se desviaram, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? E Ele, que conhece o segredo dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque esconde o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Pai eterno, todo-poderoso Deus, Senhor, neste momento, Pai, eu me calo, Pai. Eu me calo para que a tua voz fale. Que o teu Espírito
tome o controle, que cada palavra aqui venha carregada da tua unção, Senhor. Apaga a minha presença, Senhor, e só o teu poder, Pai, permaneça. Fala aos corações, transforma os homens e revela, Senhor, a tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma parte introdutória. Há momentos em que o homem de fé se lembra das vitórias do passado e, ao olhar ao redor, só vê silêncio. Ele ouve histórias dos pais, escuta sobre marés abertos, mares abertos, gigantes caídos, muralhas que ruíram, e então olha para sua própria guerra e se pergunta: por que o mesmo Deus que lutou por eles parece quieto agora? É nessa tensão entre memória e desespero que nasce o Salmo 44, um grito de homens que conhecem o poder de Deus, mas enfrentam o peso do silêncio. O salmista fala como quem sangra, mas ainda crê. Este é um cântico, né, dos que oram sem resposta, mas não cessam de orar. Dos que marcham sem ver, mas não cessam de crer. Esse salmo ele vem nos lembrar que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho também permanece Senhor quando o mar parece fechado. Ele é o conquistador, o rei, que às vezes luta em silêncio para ver se seus soldados ainda obedecem à sua voz, mesmo quando não ouvem seu comando. Esse salmo ele não é um lamento, é fidelidade em forma de clamor. É o juramento de um exército que prefere morrer fiel do que viver sem propósito. Vamos ao primeiro bloco. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado o que fizeste nos dias deles, nos tempos antigos. Tu, com a tua mão, expulsastes as nações e os estabeleceste, afligiste os povos e os lançastes fora. Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que os livrou, mas a tua destra, o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Né? Aqui a memória dos feitos de Deus ela está sendo usada como um combustível de fé para esses homens. Né? Vem nos lembrando aí, né? Ouvimos com os nossos ouvidos. Ele começa. Então, ouvir é bem diferente de apenas ler. Ouvir, ela marca, né? Ela atravessa, ela desperta. Deus construiu o povo de Israel sobre a memória das vitórias passadas. Este é o mesmo alicerce de todo homem de fé. Lembrar que o Senhor já fez é reavivar o fogo da confiança para que ele ainda fará. O salmista ainda fala de uma obra no singular, né? Embora Deus tenha feito inúmeras, isso revela algo muito profundo. Todas as libertações e conquistas são sombra de uma única grande obra, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Desde o Mar Vermelho até a cruz, foi a mesma mão que operou. E assim o céu se abriu para todos aqueles que creem. Então, esse texto aqui, né, ele mostra que Canaã não foi conquistada pela espada dos homens, mas pela mão do Senhor.
A mesma verdade ecoa hoje. Nenhum homem vence sua guerra espiritual por mérito, treino ou força, mas pela presença e favor de Deus. E aí vemos nos dias de hoje, né, homens que se perdem quando esquecem o que Deus já fez. Quando o casamento aperta, quando as finanças ruins, quando a mente é atacada. Esquecem que já foram sustentados antes. Quem não se lembra do que Deus já fez, duvida que ele ainda pode fazer. A memória das vitórias é a munição de fé. A gente viu, né, em saída do Egito, né, o quanto as pessoas ali elas tinham a memória fraca e às vezes até presas a condicionamentos de conforto, né? Chegam a dizer até que preferiam voltar para o Egito do que comer o maná, livres da escravidão do faraó. Tudo isso faz com que mostra, né, que o homem ele tem uma memória fraca, precisa constantemente se lembrar dos feitos de Deus. Por isso ele diz, né, para a gente meditar na palavra dia e noite. Ele já sabia ali que a mente humana tinha essa facilidade pela distração das coisas do mundo e esquecer que Deus era Deus. A gente vê em inúmeras passagens da Bíblia homens voltando a fazer coisas de antes, quando Jesus o salvou, a visita de Jesus depois da ressurreição, aos homens estavam todos pescando, né? Novamente voltaram para os barcos de pesca. E Jesus, depois da ressurreição, depois de ter vivido 3 anos junto com eles, eles retornaram àquela prática, tudo porque já tinha esquecido do que Deus já tinha feito por eles. Então, aí, né, antes de pedir algo novo a Deus, devemos relembrar o que ele já nos fez. Devemos contar nossos testemunhos, falar sobre o que o Senhor realizou em nossas vidas, para as nossas esposas, para nossos filhos, para os nossos discípulos, né? A fé, ela só cresce quando é ouvida. É por isso que precisamos levar o evangelho não só em palavras, mas em testemunhos. A guerra se vence pela lembrança do que Deus já conquistou, né? E aí Jesus nos diz assim, né? Fazeis isso em memória de mim. Em Lucas 22:19, né? Jesus, ele não instituiu a ceia não como um ritual, mas sim como um memorial. Memorial, a ceia serve, não é um ritual, né? Ele sabe que a memória do sacrifício mantém a fé dos homens. Assim como Israel lembrava das vitórias antigas, nós lembramos a cruz, a vitória eterna. Homem que esquece a cruz perde o sentido da luta. O homem que lembra dela luta com quem já venceu. E aí Jeremias nos traz em livro de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, em meio ao caos, ele declara que a lembrança é a âncora da esperança. A memória das obras de Deus é escudo contra o desespero. Quando um homem traz à memória o que Deus já fez, ele se reconecta ao Deus que continuou operando e continua em ação, né? Então,
É impossível você ter medo ao ser grato. A necessidade que o homem tem em relembrar suas bênçãos. Tem a canção, né? São tantas bênçãos que não consigo contar, mas ainda assim irei contar. Poderia ser uma canção. São tantas bênçãos, eu não preciso contar, são infinitas, não preciso, né? Mas a canção diz que é para que ela vai contar. Então aqui ela está trazendo a importância de termos na memória as bênçãos que Deus já nos fez e que Ele irá fazer. Pois é através dessas lembranças que estamos reforçando a fé, a esperança verdadeira que Ele irá fazer. Como você vai ter uma convicção como essa? Somente relembrando do que Ele já fez, dos fatos, e não de opiniões, né? Assim devemos tratar com nossos filhos e esposas, assim como conta esse versículo, ele declarando aqui que eles ouvem dos pais os fatos, não as opiniões. Assim devemos ser com os nossos filhos e esposas, contar os nossos fatos, os nossos testemunhos, aquilo que estamos vivendo na presença de Deus. Se não estamos, devemos buscar todos os dias, sair da zona de conforto. Devemos praticar. A nossa esposa, não, como nem diz na palavra, não pode perguntar algo na igreja. A resposta tem que vir de nós. É nós que devemos ensiná-los o caminho, as veredas da justiça. Lá eles só vão confirmar. Nós somos os sacerdotes de nossas casas, o teto espiritual da nossa família. E é através de nós que eles precisam conhecer esse Cristo que morreu por nós. E esse amor que temos por Ele, devemos derramar principalmente dentro de nossas casas. Pois esse, né, é a maneira certa de amar. E assim devemos amar o nosso próximo, os nossos semelhantes e principalmente a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. E aí eu pergunto, né? Você tem contado as obras de Deus ou tem deixado o silêncio do medo apagar a lembrança do poder dele em sua vida? Você tem contado as infinitas bênçãos que ele já te deu? Só o fato de você existir, né, já é uma bênção. Ele te escolheu para estar nesse mundo. Ele te fez para ele. Você tem um propósito aqui com ele. Ele te fez para ele. Não foi para ficar sentado no sofá, não foi para ficar mendigando a atenção de quem quer que seja. Para você adorá-lo, para você buscá-lo, para você se tornar mais parecido com ele. Refletir aqui a sua glória. É por isso que estamos aqui. E seguimos para o segundo bloco, de 4 ao 8. Aqui a gente vê um homem que entende quem lidera a batalha. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena livramentos para Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois não confio no meu arco, e a minha espada não me pode salvar. Mas tu nos salva dos nossos inimigos e envergonhas os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado o dia todo e louvaremos para sempre o teu nome. Então, o homem bíblico, né, o homem verdadeiro, aqui ele sabe o seu lugar no campo. Ele luta
mas sabe que quem comanda é o rei. É que ele reconhece, né? Ele diz assim: Tu és o meu rei, ó Deus. Está afirmando um comando. Ele entende que a vitória não vem da sua habilidade, mas da ordem divina. É Deus quem ordena livramentos. O homem apenas obedece. Então, ele diz assim: Pois não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Aqui está o segredo do homem espiritual. Não confiar no braço da carne, né? O homem que deposita sua confiança em si mesmo, em seus métodos, em sua força ou inteligência, traz sobre si a maldição daqueles que confiam no homem, como diz em Jeremias 17:5, né? A espada ela só é útil, né, quando está em nome do Senhor, porque é Ele que luta, é Ele que conduz as vitórias. E aí ele fala, né, de uma glória muito rara. Em Deus nós temos gloriado continuamente. É o único tipo de orgulho que o santo é permitido. Nós, né, somos permitidos. Gloriar-se no Senhor. Reconhecer que toda vitória é reflexo do seu favor. Somente do seu favor. O homem que entende isso permanece humilde, mesmo no seu auge. E ele se mantém firme, mesmo na sua derrota. Ele sabe que Deus é com ele, né? Davi, ele nos mostra em vários salmos essa firmeza, essa confiança. Ele era humilde demais em relação às suas vitórias. Mas os inimigos sabiam do seu poder no campo de batalha. Eles sabiam que Deus estava com ele. Era um homem que tinha um testemunho de relacionamento com Deus. Ele ia para a batalha convicto que Deus habitava nele. O Santo Espírito estava nele. E o conduzia para as vitórias. E os seus inimigos sabiam disso. Então ele não precisava se vangloriar que ele era. Ele se vangloriava que era Deus nele. Em um momento ele se exaltava. A vitória vinha do Senhor. E por isso ele tinha tanta convicção em momentos que ele estava em desespero, sabia que Deus o ouviria. A gente vê em vários salmos, ele traz toda a necessidade dele e depois a declaração, a convicção que Deus já tinha ouvido e tudo seria solucionado, tudo seria resolvido. Então devemos trabalhar isso dentro de nós, né? Entender que toda vitória que temos é através do Senhor. É Ele que nos usa, né? Como Ele usou o exército para as vitórias. Então, há homens que vão à guerra espiritual com uma confiança errada, né? Uns confiam no seu dinheiro, outros no treino, outros na própria mente, ou domínio emocional, né? Mas quando o inimigo é espiritual, nenhum arco humano acerta o alvo. Nenhum. Quando a tentação vem, a força de vontade não basta. Só o Senhor dos Exércitos sustenta de pé. Num episódio que eu passei, numa situação, um homem foi possuído. E a gente tinha sido instruído a como abordar uma pessoa possuída. A gente não poderia ficar de frente, porque poderia pegar um soco,
uma porrada não poderia segurar de uma maneira frágil. Então, o sinal é que a gente teria que abraçá-lo por trás, por baixo dos braços e grampear as mãos na nuca. E naquele momento ali, na hora que eu grampeei a pessoa bem mais alta do que eu, ela só se inclinou para frente e eu fiquei na ponta dos pés. Eu não tinha base para puxá-la. E, para quem não sabe, eu sou uma pessoa treinada de muita força. Não é aqui me vangloriando disso, tá? Mas eu sei pelo meu treino. E nada fez. Somente foi ao chão quando eu declarei em nome de Jesus. E não foi sozinho. Vieram várias pessoas juntas falando em nome de Jesus. Então não é a força do seu braço, não é o seu treino, não é o seu dinheiro, não é o seu intelecto. Você pode ter inúmeros cursos aí, pós-graduação, o dinheiro do mundo, mas na hora da guerra espiritual, sinto te dizer que só há um poder verdadeiro. E feliz em te dizer, em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, quantos já entraram em guerras conjugais, ministeriais, né, emocionais, achando que bastava argumentar bem, ter razão ou gritar mais alto? E perderam, perderam. A vitória não é do mais forte. A vitória aqui é do mais rendido, de quem mais se entrega. A gente fala muito, quando vamos orar, em Deus de Abraão, em Deus de Isaac, em Deus de Jacó. E nesse momento aqui falo de Isaac, que foi um homem de entrega. Ele se entregava a Deus, total, rendido. Por isso é mencionado o Deus de Isaac. Que ele se prostrava a Deus, ele se entregava e tinha essa confiança. Devemos ser, então, já que declaramos Deus de Isaac, devemos ser como Isaac, né? Se entregar, ser rendido a Ele, pois só assim a vitória será. Então, devemos, para os dias de hoje, orar antes de agir. Em várias passagens de Jesus fazendo milagres, ele orou antes. Ele tinha toda uma preparação do seu dia. E quando terminava, ele se recolhia em silêncio, se afastava para ir para o secreto. Então, ele sempre orava antes. Ele obtinha a autoridade para ele ir lá fazer os milagres. Lembrando que Jesus se abdicou dos seus poderes para estar aqui na terra. Então, ele estava aqui como homem, ensinando os homens como a ser homens de Deus. Não veio com nenhum poder dos céus, apenas a autoridade, né, que ele se colocava debaixo de Deus. Então, antes de confrontar, antes de decidir, antes de lutar, pergunte ao rei, pergunte a Deus qual é a ordem, qual é a sua vontade. Será que a gente tem essa humildade? Ou sempre queremos colocar aí dentro da nossa caixinha, dentro da nossa lâmpada, e fazer o gênio nos nossos pedidos, né? Não devemos ir à guerra com nossas estratégias humanas. Nós devemos ir com a dependência total de Deus. Devemos lembrar que a espada sem comando ela é uma ruína, mas o silêncio com obediência é poder. Não adianta você ter uma espada e não saber manuseá-la, não tem o poder sobre ela.
Lembra o filme O Rei Arthur, A Lenda da Espada? Ele era o herdeiro do trono, tinha sido criado no mundo, né, no meio de um prostíbulo, e de repente a vida dele tem uma reviravolta, porque descobriram que ele era o herdeiro. No momento que ele segurava a espada, ele entendia que era muito poder ali. E ativava certas memórias do qual ele não queria enfrentar. E lembro bem que a maga falava para ele bem assim: tem alguma coisa que você ainda não entregou, porque a espada já se entregou a ti, ela não está resistente a ti. O poder de Deus, a autoridade está sobre nós, mas tem alguma coisa em nós que nos bloqueia de manusear essa autoridade. É alguma coisinha ali ainda, talvez o medo até da própria luz. Às vezes não é mais nenhum pecado, nenhuma escuridão, até porque isso somente através da graça. Às vezes é o medo da própria luz, medo de ser melhor, é o medo de poder ser uma torre reta, como falamos aqui no grupo. Temos, são passos que nunca ninguém deu, e aí a gente fica receoso. Ninguém entre nós, né? Porque a história está aqui trazendo os fatos. Então, o que Jesus nos ensina, né? Sem mim, nada podes fazer. João 15:5. Jesus revela a mesma verdade espiritual que o salmista viveu. Sem a presença dele, toda força humana é ilusão. Cristo é a videira e nós, homens, somos o ramo. O ramo que tenta frutificar sem estar ligado à videira seca, se quebra e vira lenha. Todo homem que luta desconectado de Cristo luta sozinho e perde. Mas aquele que permanece nele, mesmo cansado, vence, porque o poder de Deus opera através de suas fraquezas. Há um tempo atrás, o Paulo esteve numa ministração onde a nossa amiga Guta falou que a oração é consultar a Deus. E quando não oramos, é como disséssemos a Deus que não precisamos dele. Imagina você um soldado e não indo no seu quartel-general receber as ordens do seu comandante. Quais são as instruções para você chegar àquele ponto, né? Fazer a extração dos prisioneiros, né? Derrotar os inimigos? Qual o conhecimento daquele território, do clima? Quais os equipamentos que você irá usar? Ou mais, você é um aspirante que não sabe lutar e manusear armas. Como vai chegar nesse combate? Você precisa das instruções, você precisa do treino, manusear os armamentos, ter a prática. Por isso, precisamos estar em constante vigilância, dia e noite, meditando na palavra. É a nossa maneira de praticarmos o uso bélico, né? Vamos dizer assim. Não tem como você pegar uma pistola, colocar a munição, se não sabe nem onde fica a câmera de munição. Precisamos estar sempre preparados, consultar a Deus em nossas orações. Sempre antes de conversar com alguém, onde teremos uma conversa difícil, ou talvez uma conversa com um cliente, com um funcionário, com um fornecedor, com a esposa, com o filho, peça discernimento, peça clareza, se renda a Ele e atente para a sua ordem. Na maior parte, na maioria das vezes,
É você já aprendendo a deixar o seu ego lá. Que a sua voz se cale. Que Deus fale através de você. Então, no Salmo 20, né, relembrando, no versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, aqui ele confirma, né, que a guerra espiritual não se vence com recursos invisíveis. Carros e cavalos, naquela época, eram poder militar, era o poder bélico. Hoje, o que ele representa para nós? Status, influência e a autossuficiência. O verdadeiro homem de Deus não se sustenta em aparências, mas em aliança. Quem invoca o nome do Senhor tem cobertura celestial no campo espiritual. Quando invocamos o nome dele, estamos invocando o poder. Quando invocamos o seu poder, estamos invocando as suas histórias, seus fatos, estamos declarando que temos fé em tudo aquilo que foi ouvido pelos nossos pais, como diz no início desse salmo. E estamos de acordo com a sua aliança. Não queremos mais ser um personagem, ter uma aparência de cristão, de crente. Nesse momento estamos sendo o crente. Precisamos exercer essa identidade, para que possamos ter essa autoridade de dizer em nome do Senhor, em nome de Deus. Precisamos ter essa ação, esse posicionamento de ser filhos. Você tem confiado mais na espada que você empunha, os seus braços fortes, ou na voz do rei que a colocou em tuas mãos? Deus colocou uma espada em sua mão. O que você tem feito com ela? Você está manuseando com o seu intelecto, com o seu dinheiro, com a força do seu braço? Ou você está indo buscar orientações, as suas ordens, fazer a sua vontade? Está decepando a orelha do soldado? Ou está guardando para um outro momento? Pois não é contra homens que estamos aqui para lutar. Não é contra as nossas esposas, contra nossos filhos, contra funcionários, contra concorrentes no mundo espiritual. E é para isso que precisamos colocar todo o nosso poder bélico, né? Buscar em oração, ajoelhar-se diante dele, porque é dessa forma que um homem bíblico vence suas batalhas. Ele, em oração, jejuando, se prostrando à vontade dele, se alinhando a tudo aquilo que ele declara como verdade. Seguimos para o próximo bloco, do 9 ao 16. Aqui o silêncio de Deus, ele é um teste, né, da fidelidade. Mas agora tu nos rejeitastes e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Fizeste-nos virar as costas ao inimigo. E os que nos odeiam nos saqueiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendeste o teu povo por nada e não lucraste com o seu preço. Fizeste-nos objeto de apróbio para os nossos vizinhos, de escarnio e zombaria para os que nos rodeiam.
Fizeste-nos servir de provérbio entre as nações, de motivo de zombaria entre os povos. A minha ignominia está sempre diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que me afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Aqui, o salmista, ele sente o silêncio de Deus. Ele diz assim: tu nos rejeitastes e nos humilhaste. Mas o Espírito revela que isso não é uma rejeição, isso é um refinamento. O guerreiro aqui, ele que confunde o silêncio com a ausência, ele perde o propósito da dor. Aquele momento que você está em silêncio, Deus está te observando se você está sendo fiel a Ele. Se tudo aquilo que tu passaste com Ele está sendo consolidado, está tendo propósito. Não podemos esquecer das dores que passamos por seguir esse mundo e que Deus nos salvou. Precisamos relembrar que Ele nos salvou. E Ele vem nos salvando dia após dia através da transformação que temos ao ter acesso às suas verdades eternas. Sua palavra sagrada, a Bíblia. Então, Deus permite que momentos em que parece não estar no campo, mas é ali que ele testa a lealdade. Israel se sentia abandonado, mas o rei ainda estava observando o coração do exército. O silêncio de Deus é a forja onde se molda a fé dos verdadeiros homens. Então, tenha alegria, né, quando Deus está em silêncio, porque Ele está te observando, está te vendo. Quem não pode estar em silêncio somos nós. Em momentos de desespero, momentos de estresse, momentos de tristeza, ou em momentos de alegria, de conquistas, né? Geralmente, quando há esses extremos e ápices, tendemos a não querer falar com Deus, esquecemos dele. Precisamos clamar, orar sem cessar, dia e noite, todos os dias. Devemos orar, meditar, assim como está o perdão, 70 vezes 7, até o fim de suas vidas, todos os dias. Buscar isso até nos tornarmos parecidos, iguais, semelhantes à sua imagem, dentro e por fora. Nosso rosto precisa estar brilhando pela glória de Deus. Nossa conduta é que vai provar. O amor dentro de nós que vai provar se estamos vivendo a sua palavra, não tomando apenas como uma lei severa. Então, quando a oração parece não passar pelo teto, quando a casa desmorona, quando o corpo cansa e a alma quer fugir, esse é o campo onde Deus observa. Se confiamos no comando, mesmo sem ver o comandante. Ele vai nos dar a ordem, as instruções para você ir para o campo. Lá você tem que seguir com todas as suas habilidades e instruções que você tomou durante ao longo do tempo. E lá, provavelmente, pode falhar a comunicação do rádio, as montanhas atrapalham, o lugar de acesso ali pode ser com que você tenha uma certa dificuldade com isso. Está te ouvindo. Você pode não estar ouvindo, o seu rádio pode estar com uma frequência baixa, mas a dele não. A dele é via satélite. É um
né? Uma internet poderosa, um alfa, como é, rapaz? Esqueci a palavra, perdão. Que Vai. vai na selva, que vai na selva, que vai nas profundezas. Ele te acessa. Basta você orar. Você está distância, uma oração de distância de Deus. Ele te ouve. Se conecte, fale. Mesmo no silêncio, continue. Então é como aqui, né, a pessoa, o homem maduro, ele entende que Deus não fala, e não fala para provar poder. Eu não falo contigo porque eu sou poderoso. Eu sou o Deus soberano. Eu quero que tu entenda o meu poder. Por isso estou aqui em silêncio. Não, não é dessa forma. Ele silencia exatamente para forjar a tua fidelidade. Você não pode mudar a sua conduta por causa de um silêncio. Você não pode mudar a sua honestidade por uma necessidade. Você não pode mudar o seu caráter, a sua identidade cristã por um momento, por um desejo, por um resquício que precisa ser vencido. É igual você, não tem como você simplesmente dizer que não é mais homem. Não tem. Biologicamente você é isso. Biologicamente você é um homem. Espiritualmente você é de Deus. Você aqui representa Deus. Você é um filho, servo do reino. Essa é a sua identidade. Então, seja fiel à sua identidade. Seja fiel às obras de Deus que Ele já fez na sua vida. Quando o céu parecer calado, não pare de orar. Ore com mais intensidade, mesmo sem sentir. O silêncio de Deus não é desprezo, é treinamento. Continue posicionado, continue no seu posto de combate. A ausência aparente é o estágio onde ele prepara o homem que lutará por fé, não por emoção. Lembrando que todo treinamento bélico é exatamente isso. Você não agir pela emoção. É por isso que é repetição, 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 repetição. É para você não agir que nem um louco no meio da guerra. Um amigo seu vai pegar um tiro de fuzil, vai perder a perna, ele vai estar gritando desesperadamente. Você não pode sair também gritando desesperadamente, senão vai levar bala no corpo. Então é por isso a necessidade da repetição. Por isso ele põe esse silêncio em meios do seu treinamento, para ficar sólido tudo aquilo que você está se preparando. Cada coisinha que você está mudando vai ter uma fase de treinamento. E vai ter a fase que você vai exercer aquele treinamento. E aí Jesus nos ensina, né? Em João 11, 6, 7. Ouvindo, pois, que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Então, deliberadamente, Jesus permaneceu em silêncio diante da urgência de Marta e Maria, né? O atraso aparente não era um descuido, estava sendo uma estratégia divina. O Senhor aqui ele vem nos ensinar que o silêncio de Deus nunca será e nunca é abandono. É o palco da glória.
a glória futura. Então é nesse momento aqui que você está a um passo de atingir a glória, de chegar na bênção, e você desistiu. Nadou e morreu na praia. Então precisamos entender que quando Deus demora, não é porque Ele está preparando um testemunho muito maior do que a gente pediu. Seus sonhos são maiores do que os nossos. Seus planos são muito melhores do que os nossos. O silêncio dele não é o fim, é um intervalo antes da sua ressurreição, antes da sua ascensão, a sua libertação, antes do seu prêmio, antes da sua bênção. Entenda, ressignifique esse silêncio de Deus. Não tome para si como algo que ele está ali rejeitando, e sim te preparando. Então, em Jó diz assim, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó já estava cercado de perdas, dor e silêncio. Ainda assim, a sua declaração ela ecoa a essência do homem bíblico, do homem espiritual. A fé que permanece mesmo na ferida, né? Então, o homem, aqui, ele não entende o que Deus está fazendo, mas escolhe confiar mesmo assim. Você não precisa entender. Basta confiar. Lá na frente vai vir o entendimento daqui, né? Essa é a fé que o inferno não consegue quebrar. Porque se você está em sofrimento, você continua crendo em Deus, o que o diabo vai fazer contigo? Vai dizer, cara, eu não consigo atingir aquele cara. Tirei a família, tirei os bens, deixei ele doente, e ele continua louvando a Deus. Esse homem é louco, não quero ele aqui não. Ele vai converter meus demônios. Não, não vão lá não. Entende? Ele vai te temer. Precisa ter essa postura de Jó, né? Precisamos permanecer na palavra de Deus. Precisamos permanecer nos fatos que Deus se apresentou aos nossos ancestrais. Precisamos ouvir atentamente, crer, exercer aquilo que nos foi ensinado. E aí pergunto, você continua adorando quando o céu parece fechado ou só luta quando sente o vento da presença? Seguimos para o próximo bloco. Tudo isso nos sobreveio e, contudo, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos tenha esmagado num lugar de chacais e nos tenha coberto com a sombra da morte, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou estendido as mãos a um Deus estranho, porventura Deus não haveria de perceber isso? Pois ele conhece os segredos do coração. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui ele mostra o coração de um homem autêntico. É uma lealdade sem garantia de livramento. Você está indo para o combate sendo fiel à sua nação cristã. Não sabe se vai ter. Você está ali para a guerra. O homem ele deve amar o dever. Então, mesmo esmagado, coberto pela sombra
da morte, né? Ele diz assim: contudo, não nos esquecemos de ti. A fidelidade sobre o sofrimento é a prova mais pura da aliança. Aqui o homem ele não negocia a sua lealdade. Não tem alternativa. Não tem um plano B. Ele tacou fogo nos barquinhos e não vai voltar senão com a vitória. Precisamos ser decididos e posicionados assim como Deus se apresenta para nós. Precisamos exercer essa autoridade que Deus nos deu. Muitos de nós estamos acovardados. Estamos escondidos atrás de narrativas do mundo, onde o mundo insiste que o homem precisa ser castrado, ser domesticado. O homem ele precisa, que nem diz o Jordan Peterson, precisa despertar o monstro e depois dominá-lo. Imagina você sendo, que nem o pastor insano falou, né? Ele é insano por buscar a Deus. Imagina você ser o cristão monstro, insano que nem o pastor, que tanto buscar a Deus. O cara falou assim, mano, aquele cristão ali, ó, ele é monstruoso, de tanta unção. É sobrenatural. Imagina as pessoas dando um comentário abaixo do teu nome. Paulo, o homem de fogo. Ricardinho, o braço forte do Senhor. Então, Gostei, gostei. o homem de fé são forjados quando continuam crendo sem ver. O salmista ele não se justifica, né? Ele confessa a constância. O nosso coração não voltou atrás. Ficou fogo nas pontas. Não voltou. Eu sou cristão. Vou morrer em combate de frente para o inimigo e não de costas. Vai dizer que você fugiu. O homem foi feito para estar na brecha. Sua família, seu esposo, seus filhos, seus negócios, sobre seus amigos, sobre essa sociedade carente de homem bíblico, um homem de verdade. Então, é a resistência espiritual daqueles que preferem ser quebrados por Deus do que ser separados dele. É muito melhor estar com o coração quebrantado ali por Deus do que estar separado dele. Davi implorava que ele tirasse tudo, menos a presença de Deus. E entregaria tudo. Sabia que nada daquilo que ele tinha seria algo inigualável ao que Deus era na sua vida. Então aqui ele conhece, né? Deus conhece o segredo dos corações. Nada escapa do olhar do nosso rei. O homem pode enganar outro homem, mas nunca engana o olhar que sonda as profundezas do nosso coração, né? E aí ele declara: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Isso não é uma derrota. É honra. É honra. É a fé que escolhe morrer lutando pela verdade em vez de viver servindo a mentira, servindo a esse mundo que é cheio de ideologias falsas querendo corromper o homem, confundindo os nossos jovens, confundindo as nossas crianças, e por isso a necessidade de nós contarmos os fatos dos nossos ancestrais, para que nossos filhos aprendam a viver também essas verdades.
estejam também pelos caminhos pelas veredas da justiça, para que eles possam usufruir de pastos verdejantes e águas tranquilas. Através de nós, homens que estão aqui posicionados, homens de Deus. E aí a gente vê aí homens, né? Homem de verdade, ele não abandona Deus quando o fogo aperta. Alguns, quando o casamento entra em crise, deixam de orar. Quando o trabalho se torna injusto, deixam de servir com integridade. Quando a dor aperta, param de adorar. Mas o homem espiritual sabe, a fidelidade não é medida pelo conforto, mas pela sua permanência, né? Então, será que você abandona seu filho quando ele não faz a tua vontade? Você deixa de amá-lo? Assim também devemos ser com Deus. Nem sempre ele vai fazer a nossa vontade, ele vai fazer a vontade dele, que é muito melhor do que a nossa. E a verdade, ela vai ser esse fogo que nos aperta, saber se realmente somos fiéis a Deus, né? Quando os nossos casamentos entrarem em crise, não podemos parar de orar. Na verdade, não devemos parar de orar para ele não entrar em crise. O trabalho, quando alguém falha conosco, uma coisa que eu aconselhava meus professores, para eles não trabalharem pelo salário, para eles trabalharem pela carreira, que a partir do momento que eles trabalhavam pelo salário, eles se limitavam. Quando eles trabalhavam pela carreira, eles iam além. Não haveria limites do que eles poderiam fazer. Eles não se identificavam por ser estagiários. Eles já se identificavam como um profissional autônomo que só tinha o céu como limite. Então, jamais devemos parar de adorar a Deus. Momentos de aperto, momentos de crise, momentos de felicidade, principalmente. Momentos de alegria, a gente acha que já não precisa mais de Deus. Conseguimos aquele sonho, obtivemos uma certa quantia de dinheiro e aí já saímos, né? Não oramos com tanta frequência. Então, o homem piedoso, né, do passado, os homens, na verdade, foram pendurados em madeiras, estrangulados, despedaçados, devorados por bestas, crucificados e queimados vivos. Mulheres e jovens também sofreram por amor a essa verdade e preferiram a dor do que a idolatria. Esses foram os verdadeiros soldados do reino, quebrantados, mas nunca, nunca traidores. Conversando com um colega uma vez, ele com problemas relatou o testemunho dele que ele teve por causa de pornografia, masturbação. Esse cara, a gente fala de, de Judas que vendeu Jesus por 30 moedas. Eu perdi Jesus por uma masturbação, por um acesso ao site. Vendi ele. E estamos fazendo o que estamos negando a Jesus em nossas vidas. Estamos negando a Deus. Precisamos nos perguntar constantemente: isso que eu estou fazendo está negando ou está afirmando a minha vida em Cristo? Isso está me deixando mais próximo do meu propósito? Está me mantendo ao lado, no esconderijo do Altíssimo? A idolatria, ela se disfarça de várias formas de vício. Distrações, vaidade. Todo homem que se esquece de Deus dá o primeiro passo na apostasia.
o abandono, o abandono de Jesus, ele primeiro esquece o que é verdadeiro e passa a adorar o que é falso. Por isso precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque ela é a verdade eterna e universal, para que não possamos cair no que é falso, no que está disfarçado, naquilo que nos distrai, naquilo que nos traz vaidade. Então, devemos aplicar no nosso dia a dia, não negociar a integridade, orar mesmo sem vontade. Um conselho do meu tio, que eu já falei algumas vezes aqui, quando eu comecei a treinar, ele falou assim: no dia que você tiver preguiça, você treine. Porque vai ter esse dia. Assim também é a oração. Tem dias que estamos com a energia baixa, mas Deus não está te perguntando na Bíblia ou te dando uma opção. Ore a mim quando estiver alegre. Ore sem cessar. Quando entendermos que isso faz parte da solução, que isso vai nos trazer bom ânimo, que isso vai nos preencher com seu espírito e vamos andar em entusiasmo, que é ser possuído pelo Espírito, vamos ter esse poder a qualquer momento. Acordei triste, preciso orar. Venci, preciso orar. Preciso chamar a Deus aqui para comemorar. Chamar a essa mesa. Essa vitória só veio porque tu estás comigo. Pai, hoje eu estou triste. Pai, hoje eu estou desanimado. Preciso da tua força. Preciso da tua luz dentro de mim para que eu possa atuar na tua obra lá fora com bom ânimo, com mansidão. Ele vai te dar. Tua alegria vai ser consequência. A ação é a causa, o acesso à presença é a causa. Temos que ter esse condicionamento. Servir mesmo sem aplauso. Muitas das vezes vamos fazer coisas que ninguém vai estar vendo, vamos estar beneficiando alguém, não precisamos falar para ninguém. Às vezes ajudar uma pessoa, honrá-la, e se manter em silêncio com Deus, Deus vai te beneficiar muito mais. Porque se você beneficia aquela pessoa ou aquela instituição e depois vai se gabar, se vangloriar, você está tendo apenas essa vanglória como premiação. É somente o ego, somente a sua vaidade que você está buscando. Então devemos honrar a Deus mesmo quando ninguém está nos vendo. O Pai que vê em secreto, ele vai recompensar em público. E aí Jesus nos ensina: sede fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tá em Apocalipse 2:10. Né? Aqui ele confirma o espírito, né, desse salmo. A fidelidade até o fim é o selo do homem do reino. A promessa não é a ausência de dor, é presença de glória após a morte. O homem que suporta a guerra sem renunciar a Cristo carrega sobre si mesmo a marca do vencedor. E aí a passagem que o Paulo fala, né? O apóstolo, que morrer é lucro. Que ele olha para a fidelidade humana e Jesus revela o prêmio eterno, a coroa da vida. E em Romanos 8:36 diz assim: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui
o Paulo cita em Romanos, né? Igual aos Salmos, para provar que nem a morte, nem o sofrimento, nem a espada pode nos separar do amor de Cristo. Tem uma música chamada Nada Me Separará do Teu Amor. É a música preferida da Kylie. E relata exatamente esse amor de Paulo por Cristo, pois ele foi preso, foi torturado, foi humilhado, foi morto, mas ainda assim se manteve, né, por amor a Cristo, que, né, ele não lamentava essa derrota e proclamava fidelidade em meio à guerra, que ele revela que a dor não é a ausência de Deus, é campo de prova para a eternidade. O homem de Deus, ele não deve se poupar no combate. Eles são sustentados por ele dentro dele. Então, Deus, ele vai te trazer escape, livramento, te trazer descanso em meio à guerra. A gente não pode se poupar da guerra. Se a gente se poupa, a gente se distrai, a gente começa a olhar pela janela, começa a ver algo que não é para ser visto, né? A gente começa a conversar por muito tempo com alguém que não era para conversar e vamos dar uma mordida na fruta. Então, a guerra mantém o homem focado. A guerra mantém o homem nos trilhos vigilante. Por isso devemos amar o dever de lutar com Cristo. Você tem sido fiel mesmo quando o céu parece de bronze ou sua lealdade termina quando Deus silencia? E chegamos no último bloco. Aqui ele diz assim: desperta, porque dormes, Senhor. Por que dormes, Senhor? Ele pergunta, né? E brada de novo: acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo está pegado ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor da tua bondade. Aquele brada, desperta, porque dorme, Senhor. Mas Deus não dorme, como no próprio Salmo 121, 4 declara. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, por que esse clamor? Né? Porque a fé do homem, em meio à dor, fala, né, com o céu como quem sente, não como quem duvida. É um grito aqui de quem sangra, mas ainda crê. A pessoa que está clamando, ela está crendo, ela sabe que Deus vai ouvir, ela está colocando ali, seja ela no seu momento mais difícil, ela está anunciando que é a esperança, né? Deus não está dormindo, não estava dormindo, estava provando a persistência da oração. Por quanto tempo você vai estar orando aqui? Por quanto tempo você quer Deus na sua vida? Somente quando Ele te fizer o favor? Ou você está com Ele porque o que Ele é? Deus é Deus. Assim como Jesus dormia no barco em meio à tempestade, o Pedro, né, clamou: Senhor, não te importa que pereçamos? Com tanto de desespero que Pedro estava no meio da tempestade ali, né, para ele ter ido lá acordar Jesus. Desacreditou que Jesus estava dormindo naquele momento ali, né? Então, ele expressa, né, esse salmista aqui, ele expressa o mesmo desespero humano e sua sinceridade. Desperta o mover divino. A sua sinceridade desperta o mover divino. O desperta aqui é o grito
que sabe que só Deus pode mudar o quadro. O que parece tardança é teste, o que parece ausência é observação. Deus não dorme, ele espera o grito certo. Imagina, né, nossos filhos aí brincando em esportes, em alguma brincadeira que você sabe que aquilo ali vai lhe forjar, vai lhe melhorar. E aí ele pega uma quedinha, rala ali o joelho, né? Cotovelo, que geralmente são os que as nossas crianças mais machucam, e dá um chorinho, né? E aí você vai lá, limpa e tal, já acolhe ele aqui e tudo, e não deixa mais ele brincar, né? Como vai ser essa criança no futuro? Provavelmente vai ter muitas dificuldades de locomoção, estabilidade, uma pessoa que não vai ser desengonçada ao correr, vai temer a tudo. E isso vai influenciar até na tomada de atitude em relação à sua vida, negócios, família e tudo mais. Tudo porque você não deixou o seu filho brincar de skate e dar aquele chorinho. Mas você sabe quando algo foi sério, dependendo do como é o choro dele. Assim também é Deus. Ele sabe que realmente pegou ali contigo, que você realmente foi no teu limite. Ele sabe, o negócio pegou ali. O Rodolfo precisa ir lá ajudá-lo. Ele sabe da capacidade de cada um e sabe a hora que você vai pedir ajuda. Você não fica com mimimi pedindo ajuda dele a todo instante. Você pede realmente quando não consegue resolver. Até porque você já trouxe os planos antecipadamente a ele e você está exercendo a função do combate. Então, há momentos em que o homem sente como se o céu estivesse trancado. Ora, jejua, serve e nada muda. Nessa hora, o Espírito Santo sussurra, clama mais alto. Não é negação, é lapidação. É comum aos melhores servos e mártires clamar como se Deus dormisse. Assim como Pedro na tempestade agarrou-se ao mestre que parecia alheio. Mas quando Jesus se levantou, o vento cessou e todos viram que o silêncio dele não era desatenção, mas domínio, domínio. E precisamos viver no hoje, né? Quando o desespero te fizer sentir que Deus está distante, não te cale, clame com ousadia. Deus não se incomoda com a intensidade dos filhos que creem, ele se move por ela. Levanta-te em oração, mesmo cansado. Abra a boca mesmo em meio ao pó. Deus não se levanta por pena, mas por amor, a fidelidade do que não desistam. A maioria aqui são cristãos, né, pentecostais. E tem uma reação mais fervorosa, alguns mais contidos e tudo. E há uma história que eu ouvi numa ministração de que estava numa igreja, as pessoas eram mais contidas e tudo, e uma outra começou a se manifestar com mais fervor. Uma pessoa incomodada ali, aí fez um comentário, olha como essa pessoa está ali se comportando, não sei o quê, e a outra que ouviu falou assim, é bonito, né? Quando o Espírito Santo vem, liberta aquela pessoa e ela sente que ela foi perdoada e está livre, livre das correntes, das amarras, das jaulas, de tudo aquilo que um dia ele acusou. Imagina só, né? A felicidade dessa pessoa. Ela está vibrando como fosse um gol do Brasil. Brasileiro é brasileiro que vibra naquele gol. É isso quando está vibrando dentro da igreja. Que foi liberto, que o Espírito Santo está ali lhe dando a resposta ao sim. E você vê o fervor daquela pessoa, né? E aí Jesus nos ensina: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Mateus 7:7. Jesus aqui ele ensina que o reino se move pela insistência santa. A fé que bate sem cessar é a fé que abre portais. Assim como o salmista aqui, ele clamou, desperta, Senhor, Cristo nos ensina a bater até a porta abrir. O guerreiro de fé, ele não faz, né, orações tímidas. Um homem bíblico, ele não pode ser tímido. Ele sabe que a voz move os céus porque está alinhado à vontade do rei. Imagina, você vai lá na academia, faz um treino e não vai mais. Você faz uma dieta uma semana e depois não segue mais. Os resultados não vão ser obtidos. Assim também são as nossas orações. E lembrando que as nossas orações, na maior parte do tempo, somos nós nos alinhando à vontade de Deus, e não Ele fazendo os nossos favores. Ele nos serve, mas Ele não é nosso servo. Lembrando que Ana pediu a Deus algo para entregar a Ele. É ela se alinhando a Deus. É ela sendo a oração que ela faz a Deus. E aí em Jeremias 33 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui ele revela o propósito divino. Deus deseja ser buscado. Ele não vai ficar te dando presentinhos, te mimando, porque tu vai ser interesseiro. Será que você chama seus amigos somente pelas coisas que ele pode te dar ou pela companhia de estar com ele, por você amar aquela companhia, aquela pessoa, né? A gente faz isso quando a gente namora, né? A gente quer estar com aquela pessoa ali. A gente faz isso com a nossa esposa, né? Queremos estar perto. Devemos fazer também com Deus, sem benefício nenhum, só por estar na presença dele. Vamos orar, vamos louvar, vamos clamar, somente para ter a presença dele, adorá-lo. Reconhecer que ele é Deus. Então aqui ele não apenas grita, ele desperta a aliança. O clamor, ele é um lembrete da intimidade. Deus não responde o barulho do medo, mas a voz da fé que persiste no meio do pó. Quando o homem clama, Deus revela. Quando o homem insiste, o comandante age. Você tem coragem de clamar quando tudo parece perdido? Ou sua voz se cala no campo da espera? Aqui, né, concluímos. O homem que luta mesmo sem aplausos, que mantém a espada mesmo sob o peso da dúvida. É esse homem desses salmos, né? É um manifesto do guerreiro que entende que Deus nunca o abandonou, mesmo quando o deixou lutar sozinho para provar a sua fé. Vamos precisar aprender o combate, depois testar se aquela habilidade funciona. Não tem como o teu professor ir lá toda hora, não, tu socou errado, tu chutou errado, por isso que tu pegou esse soco aqui. Tu vai precisar aprender a ir lá. E é isso que Deus faz. Provar, né, a sua fé, provar que você vai vencer. Então Deus, ele é o conquistador, né? Ele vence sem aparecer, ele é um conquistador invisível. Ele nos usa como instrumento. Ele treina sem explicar e se manifesta quando o homem decide não abandonar o campo. Amém, meus irmãos? E como costume, um pequeno texto de finalização. O nome do texto é A Fé que não negocia lealdade. Há uma fé que não precisa de recompensas, uma fé que não exige aplausos, uma fé que não busca reconhecimento. Ela só quer permanecer de pé diante do Rei. A verdadeira fé não negocia lealdade.
Ela não muda quando o vento muda, não recua quando o céu silencia, não abandona o altar quando o fogo demora a cair. Essa fé não é movida por emoções, é movida por convicção. Ela não adora porque tudo vai bem, ela adora porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece ruir. Homens bíblicos, ouçam, a fidelidade não é provada no monte da vitória, mas no vale da espera. É quando o campo está coberto de pó e sangue, quando a mente grita e o coração hesita, que Deus observa quem continua crendo sem precisar sentir, sem dopaminas. A fé do guerreiro não é frágil, ela é forjada. Ela não é grito de desespero, é voz de aliança. Ela diz: se ele quiser me livrar, glória ao seu nome. Mas se não quiser, ainda assim o louvarei. Porque a fé verdadeira não adora pelo que recebe, adora por quem ele é. Ela olha para a cruz e diz: mesmo se tudo me faltar, entre aspas, ainda tenho o suficiente para permanecer fiel. Então, levante-se, homem de Deus. Seja o tipo de crente que o inferno teme, aquele que não precisa ver o livramento para continuar marchando. Adore enquanto sangra, creia enquanto espera e permaneça fiel, porque o Deus que parece silencioso está apenas preparando o som da tua vitória. Amém, meus irmãos. Obrigado.